Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e esse é o podcast que eu estou trazendo lá do nosso canal no EATRI, no Telegram. É um estudo que foi passado lá tem mais ou menos um mês e vai tratar da Reforma Protestante de 2019. Como estão os reformadores, como eles podem estar e para onde eles estão indo. Esse podcast vai ser um pouco pesado e eu não tirei nada, eu deixei do jeito que entrou lá. Então, no meio do podcast vai ter uma dúvida respondida sobre o irmão que eu quis deixar, porque faz parte de um outro problema que nós precisamos resolver, beleza? Você já sabe que para fazer parte do canal Palavras em Chamas é só ir aqui na descrição, leia a descrição, tem informações importantes ali. Se você quiser comentar, comente à vontade o conteúdo. Esse conteúdo já foi passado há tempo, já deve ter mais de um mês, então não vai dar para mudar nada, né? Mas você pode participar do próximo podcast. Lembrando que tem que ser lá no canal do Telegram, tá bom? Eu selecionei 4 estudos dos melhores que entraram no nosso canal, vou trazer aqui para o YouTube. Esse é um deles, é um dos mais urgentes, né? E aí vai entrar a vontade de Deus, vai entrar a importância do Antigo Testamento, que é outro estudo. Só a vontade de Deus, para você ter noção, são 4 dias de estudo, são 4 estudos sobre um tema só. Então vai ter muita coisa boa aqui no YouTube que já entrou no Telegram. Então corre para o Telegram, porque os próximos que entrarem vão estar lá também, beleza? Deixe o seu curtir, faça parte do canal e eu não vou enrolar muito porque isso aqui tá muito interessante, beleza? Bora logo pro nosso podcast. Boa tarde, seja bem-vindo ao EATRI. A gente vai fazer aqui uma breve reflexão a respeito da reforma protestante que nós temos e a reforma que nós precisamos, né? Nós chegamos ao topo do que é aparentemente, né, o topo de um momento importante na teologia brasileira. Os membros de muitas igrejas estão tendo acesso a um grande conteúdo teológico. Isso é uma revolução. Talvez você seja novo e não sabe, mas isso é uma revolução. E toda essa exposição tem sido feita a partir de livros, de vídeos, de áudios, pelos grupos do WhatsApp, né, pelo Facebook, pela rede social, de forma geral, pelo Telegram, né? Isso é uma grande exposição. Isso é uma novidade muito grande para a maioria das igrejas, que não tem esse acesso, né? Para muitos crentes que nunca tiveram possibilidade de ter esse acesso. Eu sou parte desses aí que não tinham possibilidade de ter acesso e agora tenho. Então, eu participo ativamente dos dois lados, né? A gente pode chamar esse evento de reforma digital ou reforma cibernética, porque ele acontece e ele tem seu impulso de uma forma ou de outra pela internet. Você não recebeu isso pelo rádio, você não recebeu isso pela TV, você não recebeu isso por correspondência e também, se não fosse a internet, você não receberia pelo livro. Mas graças à internet, nós estamos vivendo um momento de reforma digital, reforma cibernética, digamos assim, né? Esse é o fato que gera um grande problema e que a gente vai tratar hoje aqui no nosso podcast ao vivo, né? Então, se você quiser participar, fale aqui comigo. Eu coloquei o arroba aqui em cima, na mensagem de cima, e você vai conseguir participar comigo enquanto eu gravo. Eu vou mandando os áudios devagarzinho, para que, se você quiser participar, você participa também. Imaginemos que uma revolução como essa pode ser fantástica, né? Teremos acesso a toda a teologia e todos podem entender a Bíblia, né? Igrejas mais saudáveis, membros mais inteligentes e um cristianismo influente no mundo inteiro, no mundo secular, estou dizendo, né? Isso é um sonho, isso é lindo de ver, mas a gente tem que tomar cuidado. Pois assim como essa reforma se apresenta de forma cibernética e digital, o sonho também pode ser apenas uma ilusão de algumas medidas, se algumas medidas não forem tomadas. Esse é o podcast sobre essas medidas importantes. Pois bem, antes de continuar, eu quero agradecer aos ouvintes do EATRI. Nós temos aí uma média de 144 e tem estudos com mais visualização, 250, 300 pessoas
ouvindo os estudos aqui do canal EATRI, lá atrás, estudos mais antigos, tem mais pessoas, né? Chegando até a passar a quantidade de membros, né? Mas eu fico muito feliz em saber que vocês estão ouvindo e prestando atenção, porque a gente desenvolve esses conteúdos aqui com muito tempo, né? É um investimento de tempo que não há retorno, ou seja, eu estou doando o tempo para vocês, né? Porque eu acredito que nós podemos ajudar uns aos outros, e essa é a forma como eu decidi ajudar outras pessoas. Então quero agradecer a você que faz parte do canal EATRI aqui no Telegram. Convide mais pessoas a ouvir. Temos estudos aqui, sim, muito pesados e importantes, como por exemplo, A Vontade de Deus, de Louis Berkhoff, sobre a interpretação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Antes de vir aqueles livros que eu fiz o review, a gente já tinha colocado aqui um estudo sobre isso, então vale a pena conferir desde o início se você não conhece, né? Vamos lá, eu vou usar dois reformadores aqui para a gente pensar um pouco sobre a reforma que a gente precisa e a reforma que a gente vive, né? Nós temos em toda a Bíblia diversos reformadores, pessoas levantadas por Deus para guiar o seu povo para fora de algum problema. Foi a mesma coisa que os reformadores do século XIV ou XVI. Eles foram levantados por Deus para guiar o povo para fora da escravidão intelectual. Por isso eles se entregaram. Por isso essa entrega. Dentre todos os reformadores, eu quero falar sobre três reformadores: Moisés, Neemias e sobre você. E a gente vai avaliar esses três reformadores e entender o que nós precisamos e aonde nós estamos acertando. E o que é ser um reformador de verdade. Tá bom? Então a gente vai fazer isso a partir de agora. Nós vamos começar com Moisés. Então abra sua Bíblia em Êxodo 32, a gente vai ler do versículo 7 ao 13. Eu vou ler também, então se você nem quiser abrir, não precisa abrir, né? Vamos ler então Êxodo 32, versículo 7 ao versículo 13, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que retiraram você da terra do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me. Deus estava dizendo com Moisés: Deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Esse é o nível de intimidade de Deus com aquele povo que ele ama, com aquele escolhido que ele ama, né? No caso aqui, o profeta, o herói Moisés, a ponto de ele avisar Moisés o que vai fazer e pedir ainda: Moisés, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo isso daqui para frente. E Moisés, como sabia dessa intimidade que tinha com Deus, ele pôde com toda clareza e com toda certeza falar com Deus, como se ele pudesse dar a sua opinião. Isso aqui desafia todos os teólogos que estudam sobre a soberania de Deus. Nós sabemos responder, mas isso desafia muito esse ponto aí da soberania exaustiva de Deus, né? Existem muitos crentes inflexíveis, vão dizer: Deus não muda, Deus nunca vai mudar e nunca vai poder fazer nada diferente. Bom, há relatos na Bíblia que são muito complicados de entender. Nós sabemos explicar. Essa era a vontade de Deus desde o início. Mas humanamente falando, Moisés agora vai fazer um ataque direto contra a vontade de Deus. E o que vai acontecer no final vai surpreender todos os teólogos, a não ser que você nunca tenha estudado. Lemos até o versículo 9, né? Vamos ler o restante, até o versículo 10 lemos. Vamos ver a resposta de Moisés. Vamos lá então, versículo 11 até o versículo 14, tá? Só para fechar direitinho aqui. Porém Moisés suplicou ao Senhor. É importante destacar que Moisés não ordenou, Moisés não mandou, Moisés não aconselhou, Moisés suplicou ao Senhor. Isso não é algo que você vai fazer com a sua autoridade,
não é algo que você vai fazer com a sua força espiritual. Moisés suplicou ao Senhor. Ele suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Perceba que Moisés está devolvendo a Deus aquilo que Deus colocou para ele. Deus falou que Moisés tinha libertado o povo. Moisés, no reconhecimento de soberania de Deus, fala: Senhor, foi o Senhor que tirou o povo do Egito, não eu. Foi o Senhor que tirou. E Deus não estava mentindo para Moisés, porque Moisés realmente liderou o povo na saída do Egito. Mas Deus poderia estar testando Moisés. É um teste, talvez. Mas, de fato, Moisés devolve para Deus a glória que pertence a Deus. Foi o Senhor que tirou o povo, não eu. Eu só participei. Por que deixar que os egípcios digam: eles tirou de lá com más intenções para matá-lo nos montes e para eliminá-los da face da terra? Por que deixar os egípcios pensar que Deus tirou o povo para morrer no Egito, no deserto? Que, querendo ou não, foi o que de fato aconteceu, né? Mas tudo com o propósito certo. Foi o que de fato aconteceu. Eles morreram no deserto e os seus filhos herdaram a terra. Mas isso tudo faz parte da vontade de Deus. Mas Moisés foi contra a vontade de Deus. Moisés demonstrou que aquela vontade talvez não seria melhor para o povo de Deus, nem para o próprio Deus. Isso foi quase um desafio. Deus poderia ter matado Moisés naquele momento. Isso é uma grande afronta contra Deus. Mas lembra do grau de intimidade que Moisés tinha? É diferente. Não era como se eu estivesse falando com Deus, é como se Moisés estivesse falando com Deus. É realmente diferente. Eu me sinto completamente inferior a Moisés. Eu nunca diria isso. E Moisés também se sentia completamente inferior a Deus para dizer isso. Mas mesmo assim ele clamou pelo povo. Isso é um detalhe importantíssimo, porque Moisés foi contra a vontade de Deus a favor do povo de Deus. Cara, isso dá uma polêmica, isso dá até perda de salvação se bobear. Não é disso que a gente vai falar, né? E aí ele continua: deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Pasmem. Então o Senhor mudou de ideia contra o mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. É muito estranho no meio acadêmico as pessoas que conhecem a soberania de Deus dizer que Deus não pode mudar. Se nós afirmamos que Deus é soberano, não podemos dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Porque se ele quiser, ele faz. Você pode até dizer que Deus não quer mudar. Agora, dizer que ele não vai, isso não é real, isso é ilógico. A teologia reformada vai dizer que a vontade de Deus era que Moisés dissesse isso. E de fato era essa a vontade de Deus, porque Deus permite que Moisés fale isso com ele. E aí ele vai e muda a ideia que ele teve lá no versículo 7 e 8. De fato, é isso que acontece. Mas nós vemos aqui uma pessoa de verdade no meio disso tudo, clamando a Deus para que mude a sorte de todo um povo. Então vamos lá. Detalhes sobre esse texto aqui que eu achei interessante para vocês. Além do que eu já falei, né? Além do que eu já falei, o povo que saía do Egito ainda não compreendia bem as coisas de Deus. Eles não tinham toda a experiência que nós temos hoje, né? Mesmo assim, eles eram culpados do mal, tá? Não estou dizendo que eles eram inocentes, mas culturalmente a mente dessas pessoas estava misturada com o mundo. Eles eram quase egípcios já, né? Eles conheciam a teologia egípcia, eles viam os ídolos, eles viam as pessoas adorando os ídolos, e algumas pessoas poderiam realmente adorar aqueles mesmos ídolos. Isso fazia parte da cultura que eles estavam, mas agora eles estavam sendo libertados. Era um processo que estava acontecendo com aqueles egípcios, né? Egípcios cananeus, né? Então eles não sabiam direito. Na impaciência desse povo, porque Moisés subiu para falar com Deus e demorou para voltar. Nesse processo, nessa impaciência, eles
retornaram às suas origens. Eles retornaram ao Egito. Mentalmente, eles voltaram ao Egito e planejaram construir um ídolo, que era algo comum no Egito, né? Esse foi o pecado deles. Eles voltaram à idolatria e construíram um bezerro de ouro. Na sua ira, o Senhor desejou exterminar todo o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Por que isso é um teste? Porque Deus, quando faz isso, ele estaria descumprindo uma das promessas e fazendo outra. Por isso é um teste. Deus não vai descumprir sua promessa. Ele sempre cumpre a promessa. Mesmo que Moisés tenha também ligação com o povo de Israel, né? Mesmo assim, a promessa foi para o povo de Israel. Então, por isso é um teste, né? Deus estava, de qualquer forma, ali no versículo 7 ao 9, Deus estava determinado a acabar com todas aquelas pessoas que saíram do Egito, o que, de fato, realmente acabou acontecendo, né? As pessoas que ele havia salvo morreriam por ele mesmo, né? No finalzinho, Deus ordena que eles voltem para o Egito e morram no deserto, e só os seus filhos entrem na terra prometida. Mas olha os filhos fazendo a ligação com os pais. De qualquer forma, isso lá na frente vai acontecer. Mas o que estava acontecendo era que isso iria acontecer agora e não lá na frente. Deus queria matar todo o seu povo. Agora, não era depois, não era 40 anos depois, 20 anos depois, era agora. Moisés, em um ato de desespero, demonstra, né, e isso demonstra como Moisés amava o seu povo, né, e nesse ato de desespero ele se levanta contra a vontade de Deus. Isso dá um problema tão grande. Nós temos tanto medo de ir contra a vontade de Deus, e é certo, temam o Senhor, não pensem em ir contra a vontade de Deus de maneira nenhuma, por favor, né? Isso pode causar muitos problemas, mas aparentemente Moisés sabia o que estava fazendo, ou não, ou estava desesperado realmente, né? Um homem estava questionando a vontade de Deus. Isso foi heróico, isso foi bonito, mas isso não foi aconselhado, não é aconselhável a qualquer pessoa. E tem coisas que nós podemos aprender com isso aqui também. Tem coisas que a gente aprende com Moisés, como ser o reformador de 2019 a partir desse texto de Moisés. A gente vai pensar um pouco sobre isso agora. Bom, antes de continuar, eu quero mandar um abraço para o Fernandinho, que está aqui no nosso Telegram, está falando, que está acompanhando, e ele denunciou um dos problemas, Fernando, que eu acabei de denunciar no nosso grupo. O que acontece? As pessoas denominadas calvinistas, por mais que odeiem o hipercalvinismo, elas estão se tornando hipercalvinista. O que o hipercalvinista faz? Ele ignora os atributos de Deus, né, a favor de algo rígido, né? Ele esquece da misericórdia de Deus. Eu estava falando isso no grupo agora, né? O povo calvinista tem extrema dificuldade de demonstrar amor com o seu próximo. Por quê? Porque eles aceitam a soberania de Deus, mas estão negando os atributos de Deus. O amor, a misericórdia, o perdão, tudo isso faz parte da vida do crente. Faz parte da vida do crente e não é ser arminiano demonstrar essas coisas, não. Isso é ser cristão. Então nós precisamos aprender a ser mais amorosos com os nossos irmãos, aprender a aplicar a misericórdia nos nossos irmãos e aprender o que é graça e aplicar a graça nos nossos irmãos. Então, a maioria dos grupos que se dizem calvinistas são, na verdade, hipercalvinistas. Nós precisamos entender direito a mensagem do calvinismo para não sair fora. Mas tem muita gente saindo fora. Até pessoas que não sabem que são hipercalvinistas, no fundo são. E a gente está corrigindo esse problema lá no grupo, de repente a gente traz alguma coisa sobre isso. Bom, vamos lá então, continuando aqui, né, a nossa reflexão a respeito dos reformados, o reformadinha, como é muito bem denominado hoje em dia, né? Mas nós aprendemos aqui algumas coisas a respeito do texto que nós lemos e do que aconteceu aqui em Moisés, em Êxodo 32. Por favor, assim que você puder, leia novamente Êxodo 32, estude palavras de Deus, faça o seu devocional hoje em Êxodo 32. Há muita coisa para aprender aqui. Por exemplo, eu aprendo
que nós devemos demonstrar mais amor ao povo de Deus. Nós precisamos demonstrar amor ao próximo de verdade. Não é um amor acadêmico, não é um amor que fica nos livros, ou não é um discurso de amor. Nós precisamos demonstrar isso. Quando Moisés acaba desafiando a Deus, ele está demonstrando amor ao povo de Deus. Talvez era isso que Deus queria. Deus queria mostrar para Moisés que ele estava pronto para fazer aquilo ali. E Moisés com certeza percebeu que ele fez alguma coisa estranha. Não é possível que ele não tenha percebido que ele estava indo contra a vontade do próprio Deus. Vontade que Deus montou tudo para fazer isso acontecer. Mas, de fato, nós precisamos demonstrar mais amor ao povo de Deus. Nós estávamos falando sobre isso hoje lá no nosso grupo do WhatsApp. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui para responder a respeito disso também. Há outra coisa importante. Nós devemos lutar pela libertação do povo de Deus. Não pela sua morte, não pela sua condenação. Nós precisamos lutar pela sua libertação. Assim como Jesus disse, isso é uma boa nova. Isso não é uma condenação nova, é uma boa nova, uma boa notícia. A boa notícia de libertação. Nós precisamos levar isso ao povo de Deus. E quando Moisés estava falando com Deus, era sobre isso que ele estava falando. Senhor, o Senhor já libertou o povo do Egito, vai matar eles no deserto? Os egípcios vão falar o que do Senhor? Vão falar, Deus tirou eles daqui para matar eles no deserto. Que Deus de libertação é esse? Então, Moisés estava, de certa forma, lutando pela libertação do povo de Deus. Nós também precisamos lutar pela libertação. Há muitas pessoas escravas do engano, escravas intelectualmente, que precisam ser libertas. Sem demonstrar amor ao próximo, vocês não vão conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. Eu aprendi também que nós, além da prática, nós precisamos interceder pelo povo que sofre. Mesmo indo a esse povo, nós precisamos interceder por ele, dizer para Deus o que a gente pensa sobre isso. Senhor, eu não estou satisfeito com o nível intelectual do seu povo. Senhor, abra a mente do seu povo e luta por isso. Ore para Deus ore a Deus a respeito disso. Eu também aprendo que, assim como Moisés, nós devemos guiar o povo de Deus. Não apenas orar, não apenas ir lá e falar uma vez, mas guiar. Sabe qual a diferença de guiar e de falar? Enquanto você caminha do lado da pessoa, você fala. Mas o que a gente vê é pessoas que chegam, deixam mensagens e vão embora. Não sabe o que vai acontecer amanhã e nem se interessa em saber. Isso não é um reformador. É como se Calvino tivesse chegado, deixado a Instituta na minha mesa e fosse embora. Não é assim que funciona. Olha o tempo envolvido de Moisés, olha o tempo envolvido de todos os reformadores. Nós também precisamos dedicar tempo. Precisamos caminhar do lado desse povo. Um reformador de verdade entrega a sua vida pelo povo. É isso que eu quero dizer. Ele não é para que ele seja visto, como muitos reformados têm agido. Não é para que vocês sejam famosos, não. Ter sucesso, nada disso faz sentido. Né? Mas pelo povo de Deus. Para ser usado na libertação dos escravos. Não para usar os escravos como escada para a fama. Não para isso. Mas para a gente ser realmente útil. Lembre que o que importa não está na terra. Então, fama, dinheiro, sucesso, nada disso importa. O que importa é fazer algo útil de verdade pelo povo. Eu considero a libertação intelectual algo muito útil para a gente fazer ou para a gente dedicar a nossa vida. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Moisés nos parece o melhor exemplo de libertador. Parece, não parece? E ele era insistente, corajoso, era até paciente demais. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Antes de chegarmos a esse ponto... Olha os cavalos. A gente tem algumas informações a respeito de Moisés, o libertador. Vamos prestar atenção de novo um pouco na vida de Moisés, antes de chegar no capítulo 32. Vamos ver se a gente se encontra no capítulo 32 de Êxodo ou no capítulo inicial, capítulo 4. Vamos fazer isso agora aqui. Vamos lá, para entender isso aqui, você vai abrir Êxodo 4.
que é lá que começa a vida de Moisés. Mas eu não vou usar agora. Eu vou lembrar aqui algumas coisas que você consegue lembrar, perceber até Êxodo 4. Vamos lá. Moisés nasceu numa época em que era proibido o homem nascer. Todos eles eram mortos, né? Deus colocou Moisés dentro da casa de Faraó. Imagine o absurdo que Deus fez. O Faraó estava matando todos os homens que nasciam, e Deus pega um homem e coloca dentro da sua própria casa, protegido pela pessoa que tem mais autoridade abaixo do rei, né? Quem mais poderia proteger uma criança do que uma mulher que tinha grande autoridade dentro de casa? Ninguém protege mais uma criança do que uma mulher. Ela age como mãe automaticamente. A mulher já tem isso nela, faz parte dela. Ela protege a criança. E Deus faz o quê? Coloca Moisés justamente nos braços de uma das mulheres mais importantes do Egito, né? Isso foi a vontade de Deus. Moisés cresceu dentro da casa do inimigo. Eu não duvido que Moisés tenha sido até amigo do inimigo. É uma estratégia incrível. Deus montou isso tudo e fez isso tudo. Moisés conheceu tudo sobre os egípcios. Moisés deve ter estudado nas melhores escolas, comeu as melhores coisas do Egito, viveu a melhor vida do que muita gente que tinha no Egito, né? Então, essa é a vida do nosso reformador Moisés. Mas o que Moisés queria mesmo era viver de forma tranquila. Assim que ele pôde, depois de ter feito lá cometido o erro de matar o egípcio, né? Ele escolheu a vida de pastor de ovelhas. Ele fugiu, ele queria viver em paz. É isso que Moisés queria. E no dia certo, Deus veio lembrar Moisés e informar do motivo de Moisés ter sido nascido e colocado dentro da casa de Faraó. O certo é que muita gente está como Moisés. Não o Moisés do capítulo 32, mas o Moisés do capítulo 4. Sabe qual é o Moisés do capítulo 4? Leia Êxodo capítulo 4, versículo 10. Esse é o Moisés que muita gente tem representado. Ó. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois de falastes a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está fazendo o quê? Está dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. Esse é o retrato de muitos reformadores hoje. Exatamente esse Moisés que nós não precisamos. O Moisés que ouve a vontade de Deus. Desde o início ele faz isso, né? Ouve a vontade de Deus. Deus está determinando tudo o que vai fazer na vida dele. E ele fala: Senhor, eu não posso fazer isso. Ou eu não quero fazer isso, né? Por baixo ali dos panos, o que ele estava dizendo: Senhor, eu estou bem aqui. Eu estou cuidando das ovelhas. Eu já tenho a minha vida tranquila. Eu já sei toda a verdade. Eu sei por que Faraó é um inimigo. Então tá bom, eu já estou tranquilo. Eu estou em paz. Mas não era isso que Deus queria para Moisés, assim como não é isso que Deus quer para aqueles que estudam a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a fazer algo para Deus, mas nós queremos e insistimos o tempo todo em ser como Moisés, em achar uma vidinha fácil e viver até morrer, achando que estamos cumprindo a vontade de Deus, mas essa pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que a gente vê hoje, né, ó. Os fatos sobre os reformadores de 2019. Eles nasceram junto com o inimigo também, né? Muitos cristãos nasceram dentro de igrejas que ensinam heresias, nasceram junto com os inimigos, nasceram na casa de Faraó. Eles aprenderam tudo sobre os inimigos, eles sabem tudo. Se bobear, eles imitam. Agora que eles conhecem a verdade, né? Eles sabem a verdade que o povo sofre e tal, eles descobriram. E Deus está enviando vocês que nasceram nessa situação a um povo que está cativo, ainda que intelectualmente, entende? Eis o nosso próprio Faraó, a escravidão intelectual. Mas assim como Moisés, eles estão com medo de falar. Eles estão com mais medo do inimigo do que de Deus. E eles ainda às vezes falam sobre soberania de Deus. Como você vai falar sobre soberania de Deus se você tem medo mais do inimigo do que de Deus?
o seu Deus ainda não é o Deus da Bíblia, ele ainda não é soberano. Então é isso que a gente vê. Muitos de vocês são como esse Moisés. Assistem todo o conteúdo, todos os dias, sabem de cor a teologia do Augusto Nicodemos, do Paulo Júnior, esqueci o nome do outro lá, conhece os principais nomes, conhece Calvino, conhece Armínio, conhece todos os principais nomes. Tem todos os livros, tem coleções de livros, mas quando são lembrados da sua missão, questionam Deus. Agem igual a todo cristão. Se dizem calvinistas, mas quando percebem o que vão fazer, agem como arminianos, escolhendo o que fazer e o que não fazer. Eles veem o Egito como um inimigo superior a Deus. Online, eles são como Lutero. Na internet, são como Lutero, pregando as 95 teses. Mas dentro da igreja, eles são um bando de medrosos como Moisés, lá de Êxodo 4. E ainda sonham em ser como Moisés, do capítulo 32. Nós precisamos abandonar esse estágio de medo, deixar de ser reformadores nas redes sociais e assumir a responsabilidade em uma comunidade de fé, como pessoas que estão sofrendo. Precisamos ter coragem para sermos usados por Deus. Ser reformador sempre vai exigir coragem. Bom, então, para finalizar a parte de Moisés, a gente tem aqui uma incrível constatação sobre nós, sobre os reformadores de 2019. Já parou para pensar que nós somos realmente reformadores? Isso não é uma brincadeira. Isso é o que acontece. É real. Isso está acontecendo agora. Você faz parte de uma reforma. Talvez você não saiba o tamanho, mas pessoas que estão saindo das outras igrejas relatam para mim o tamanho dessa mudança. É algo incrível. São pessoas que começam a viver agora para frente. E você faz parte disso. Talvez não faz parte do jeito que deveria, e é por isso que eu estou falando aqui sobre isso. Vamos lá então, ó. Se você sabe como questionar o arminiano, mas tem medo de questionar o líder da sua igreja, quando ele ensina as heresias dele, né? Isso é, quando ele ensina o que a Bíblia não aprova, tá, gente? Você, na verdade, tá mais para uma farsa, um reformodinha mesmo. Se você tem coragem de, no WhatsApp, gritar com o arminiano, se você tem coragem de provar para ele como ele está errado, mas na igreja você tem medo de falar com o seu pastor, você é uma farsa, você ainda não entendeu. Você não foi chamado para viver no WhatsApp. Você foi chamado para agir com pessoas e para mostrar a verdade para pessoas. A gente sabe que no WhatsApp é pessoas também, mas tem pessoas do seu lado que vão sofrer porque você não vai falar a verdade. Então, olha a diferença que é. Ainda, talvez você não tenha compreendido seu papel dentro do corpo de Cristo. É preciso ter coragem para ser um crente reformado de verdade. Isso que eu estou fazendo não é um hobby, é uma entrega. Não é um colecionismo, é entrega, é busca, é libertação daqueles que estão sendo enganados, assim como Moisés fez. Isso é motivo de viver. É tipo uma nova realidade para você. Você já não é mais o mesmo. Você já não pensa mais as mesmas coisas e não fala mais as mesmas coisas. A sua vida realmente é nova, sabe? Isso é você se envolver com a missão de reformar, de trabalhar para o povo de Deus, se entregar para o povo de Deus. É assim que acontece. Foi assim com Moisés, foi assim com Lutero, foi assim com Calvino, foi assim com os grandes nomes da teologia. E também precisa ser assim com você. Entende o que a gente precisa aprender a respeito de Moisés e o que a gente precisa abandonar que Moisés acabou fazendo no início? Então a gente precisa mudar. E quando você começar a mudar, você vai perceber que não é só você que vai mudar. As pessoas ao seu redor também vão mudar. E Deus vai te usar para alcançar mais pessoas. Isso é como se fosse um novo objetivo na sua vida. Eu quero falar agora de Neemias. Vamos lá então, o que a gente pode aprender com Neemias para não ficar tão cansativo. Nós vamos lembrar de Neemias e eu vou te chamar a conhecer Neemias lendo o livro Neemias, né? Porque realmente eu acho que nós acabamos esticando o tempo. Graças a Deus, e tem muita coisa para aprender. Eu creio que se você ouvir esse áudio mais de uma vez, as coisas vão fazer um pouco mais de sentido, né? Mas
O último reformador que nós vamos ver é Neemias, irmão de Hanani, copeiro do rei Artaxerxes, lá por volta de 464 até 424, ninguém sabe ao certo. Em Neemias, né, a gente consegue aprender bastante coisa. Lá contém algumas semelhanças com Moisés, por exemplo, e com você também. Também com Jesus, também há semelhança de Neemias e Jesus. Vamos lá, para começar, com Moisés, hein, e com você. Neemias também estava na casa do inimigo quando ele foi chamado para liderar o povo de Deus. Lembra do que aconteceu com Moisés e lembra do que aconteceu na maioria de vocês? Vocês também estavam na casa do inimigo quando foram chamados, despertos para alguma coisa. Ao saber do profundo sofrimento do povo de Deus, né, que tentava reconstruir Jerusalém, o reformador desistiu de tudo e se entregou à causa dos filhos de Deus. Assim como todo reformador de verdade, Neemias se entregou à libertação e proteção do povo de Deus, também do seu povo. Não foi um período fácil. Neemias enfrentou diversos inimigos, incluindo gente de dentro de Jerusalém, como se fossem pessoas dentro da sua própria igreja. Foi assim a vida de Neemias. Às vezes os inimigos estão perto demais e é comum a gente ser pego de surpresa. Isso pode acontecer. A cidade estava destruída, o povo estava sofrendo e não havia ninguém com tanta autoridade se empenhando de verdade. Ninguém se importava de verdade. Essa é a realidade, né? Todos sabiam do problema, todos viam o problema, mas ninguém se importava de verdade até esse problema chegar em você e também em Neemias. Deus despertou Neemias para isso. Um reformador que vivia na casa do próprio inimigo levantado pelo povo. E o próprio inimigo autoriza Neemias a agir a favor do seu povo. Olha que exemplo, né? E tem um detalhe que eu vou ler para vocês, que está no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É bem interessante, é um pedaço pequeno aqui sobre Neemias. Diz o seguinte, ó, sobre as reformas de Neemias. Neemias não se preocupou apenas com a reconstrução dos muros de Jerusalém, como a maioria vai dizer, né? A maioria frisa que Neemias reconstruiu o muro. Não foi só isso. Ele devotou-se também às reformas religiosas de Judá. Com a assistência dos escribas Edras, do escriba Edras, ele renovou o compromisso da comunidade pós-exílica para o Senhor. Há em Neemias um culto. Se você não conhece o culto, vai em Neemias e leia. Há um culto em Neemias, né? As reformas aconteceram em várias áreas. Neemias nomeou oficiais para liderar o povo, providenciou para que todos fossem ensinados na lei de Moisés. O que Neemias fez aqui? Isso é incrível. Ele providenciou para que todas as pessoas que não sabiam de nada soubessem. É isso que ele fez. Neemias podia ter fugido, Neemias podia ter abandonado, virado um desigrejado, mas o que ele fez? Não, eu aprendi e agora eu quero que vocês aprendam também. É basicamente isso que aconteceu. Ele ensinou ao povo a lei de Deus, né? Ele supervisionou a leitura da palavra de Deus durante a festa dos tabernáculos, quando o povo prometeu não se envolver mais com casamentos mistos, guardar o sábado e apoiar os serviços no templo. Isso você vai achar em Neemias 8 a 10. Eu acho que o culto está em Neemias 8, mas eu posso estar enganado, tá, gente? Então, olha a diferença de Neemias dentro do povo de Deus. Olha a diferença de Neemias dentro de uma igreja. Ele não seria apenas uma pessoa, ele seria um grande reformador. Um grande reformador. E a gente precisa disso hoje também. Vamos lá, então continuar aqui, dar uma pausa para me tomar uma água. E a gente vai finalizar aqui. Eu quero lembrar você de que no final eu quero deixar algumas dicas práticas para que você realmente possa fazer alguma diferença. Realmente eu fiquei muito decepcionado ao constatar uma reforma digital, né? E não uma reforma verdadeira, uma reforma no mundo real. Eu acho que isso é algo que eu preciso investir um tempo para corrigir e espero que Deus possa fazer algo com isso, né? Eu sei que a vontade dele é soberana, mas eu não consigo ficar quieto assistindo isso. Eu não posso defender uma comunidade que na verdade não faz nada, entende? De alguma forma eu me sinto responsável.
por muita gente que se diz calvinista. Então, eu preciso acertar alguns erros. O povo de Deus que hoje sofre dentro das igrejas precisa de um reformador. Reformador como Neemias, como Moisés, como Calvino, como Lutero, como você. Alguém que se importa, né? E alguém que, além de tudo isso, sinta o sofrimento desse povo. Sabe? É preciso perceber por que o povo sofre, como o povo sofre, e sentir de verdade o que o povo sofre para poder mudar alguma coisa. É preciso que nós sejamos um pouco mais sensíveis ao sofrimento das pessoas. Isso faz falta dentro da igreja. É preciso que vocês e nós nos importemos mais de verdade, né? E mais de verdade, nos importemos de verdade, a ponto de se entregar realmente para o povo. É isso que importa. Não importa o que você quer, os seus sonhos. Os seus sonhos eles vão ser realizados se Deus quiser. Faz parte da vontade dele. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas que vocês precisarem, Deus vai dar. Deus vai dar. Então, é preciso se entregar de verdade por um povo que sofre. É preciso que esse povo, esses reformadores, que eles não sejam apenas intercessores, né? Isso é importante orar, mas é preciso que a gente não seja apenas intercessores, mas é preciso ir atrás, entende? Orar e ação, orar e ação. É preciso ir, é preciso estar no meio do povo. É preciso que esses reformadores tenham coragem de enfrentar desafios e também inimigos pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Mas ao invés disso tudo, o que a gente vê? Fãs de reformadores famosos, pessoas que conhecem a doutrina, conhecem as mensagens, são apenas fãs. Muitos de vocês não são nem crentes, são apenas fanboys. Eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Paulo, mas ninguém faz nada com isso. São apenas fanboys de reformadores. Nós vemos pessoas que sabem muito e não ensinam nada, que leem muito e não ensinam nada, assistem vídeos todos os dias, mas não sabem nada. Na prática, de verdade, não são quase nada. Pessoas assim é o que a gente vê todos os dias. Os discursos que a gente ouve automáticos, são discursos automáticos, sabe? É como se a pessoa estivesse repetindo o que ela ouviu no YouTube. É isso que a gente vê hoje. Pessoas sem característica própria. Eles não são eles. Eles são imitações de outras pessoas. Só que as outras pessoas que vocês imitam estão indo e fazendo, mas vocês não. Vocês estão parados, tentando imitar virtualmente alguém. Só que isso não é ser cristão. Não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente vê são que crentes que, no fundo, não sentem a necessidade do próximo. Eles não sabem o que é sofrer 30 anos numa igreja neopentecostal. Eles esqueceram disso. Sabe? Eles esqueceram. Eles têm medo de assumir uma guerra dessa porque, no fundo, eles não ligam para o sentimento das pessoas. Estão insensíveis demais para perceber o que é viver enganado no neopentecostalismo. Por isso não falam, não agem. Nós estamos vivendo um dos acontecimentos mais importantes a respeito da religião cristã no nosso século. Uma reforma digital tem levado milhões de jovens ao conhecimento da verdade, ou centenas pelo menos, mas se deixarmos isso no mundo virtual, em breve isso vai passar. A moda muda e nós fizemos nada. Nós vamos morrer, assim como morreu o Orkut, como eu citei lá no vídeo Fala Mais Joga, do canal Palavras em Chamas. Assim como o Orkut, a reforma vai morrer. Os vídeos vão ficar ultrapassados, vão surgir outros vídeos melhores e vocês vão seguir outras coisas, sem fazer nada no mundo real, mundo físico, né? É preciso combater isso, é preciso ser diferente. Uma reforma digital precisa se materializar em você. Diante desse problema, eu quero terminar esse estudo com algumas dicas rápidas e práticas. É coisa para você fazer a partir de amanhã. Hoje é sábado,
você consegue fazer isso aqui a partir de domingo, né? E para que isso não morra na internet, para que o calvinismo não seja uma modinha, como muitos dizem. Então eu vou terminar o vídeo com 6 dicas para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro. Vídeo não, né? Esse estudo. Então vamos lá, vamos finalizar isso aqui. Vamos voltar ao nosso ideal. Qual é o nosso ideal? Vou voltar aqui no início aqui das minhas anotações. Vamos ver qual é o nosso ideal. Imaginemos uma revolução, né? Uma revolução fantástica. Temos acesso a toda a teologia e todos podem entender a Bíblia, igrejas mais saudáveis, membros inteligentes e um cristianismo influente em todo o mundo secular. Esse é um sonho que nós podemos trabalhar para conseguir. Como você vai fazer isso? Primeiro, estude a Bíblia e leia os livros de teologia e aprenda a fundo o que eles têm a ensinar. Não seja apenas um colecionador. Existem muitos colecionadores na internet. Saiba que muitas pessoas que mostram livros no YouTube não estudam. Tá? E muita gente que compra livro no YouTube não estuda. Tenha os seus livros de estudo. Você pode comprar a quantidade de livro que você quiser, mas tenha aqueles livros que você vai estudar. Um exemplo, estou estudando Teologia Sistemática de Louis Berkhoff, estou estudando História da Reforma, Introdução à Exegese Bíblica e ainda estou produzindo Mateus 24, comentário parte por parte de Mateus 24. Isso é dar continuidade. Você compra e você tem que ler. É assim que tem que ser. Estude a Bíblia, estude os livros, estude de verdade, se aprofunde nisso tudo. Segundo, produza algum conteúdo. Produza com o que você tem estudado, né? O estudo sem a prática morre no mar do esquecimento. Se você ler 500 livros e não fizer nada com isso, quando você estiver no segundo livro, você nem lembra o que você leu no primeiro. Entende? Então é preciso que você escreva e ensine sobre o que você está lendo. Isso faz com que você aprenda melhor. Entende? O segredo é esse. Então produza conteúdo, produza sermões, produza mensagens. Se você não tem uma igreja, né, onde você pode falar, produza podcasts. Você pode fazer de graça. Produza. Mas coloque para fora o que você está colocando para dentro da sua mente. Esteja dentro de uma igreja e abrace ela com os seus problemas. Não procura a igreja perfeita, não. Essa igreja não existe. Não existe o templo onde todas as pessoas sejam perfeitas. Isso é uma mentira. Toda igreja tem problemas, tá? Então, procure e esteja dentro de uma igreja e abrace essa igreja com os seus problemas também. Um reformador precisa estar onde precisam dele. Então, se você procurar uma igreja perfeita, tecnicamente você não vai fazer nada lá, né? Por que você vai estar lá se ela já tem tudo que precisa? Ela não precisa de você. Então procura uma igreja onde você possa ser útil, sirva as pessoas de lá. Faça tudo por amor e com amor. Isso significa que você precisará suportar as pessoas sempre que for preciso. Ouvirá coisas erradas e será levado a corrigir algumas dessas pessoas. Faça tudo com amor. Até a correção precisa ser aplicada com amor. Como se o próprio Deus estivesse do seu lado assistindo o que está acontecendo, que de fato ele está. Quinta dica, cuidado com o orgulho. Você pode se deixar levar e cair no engano de ser o melhor do que os outros, né? de ser o tal, o teólogo, o Nicodemos da sua igreja. Cuidado com isso, né? Não se esqueça que muitos líderes foram arrastados a pecados por causa do orgulho. Tem um líder famoso aí que por causa do orgulho caiu em adultério e nunca mais se levantou. Você sabe quem é, muita gente sabe quem é. Então cuidado. Outra coisa, cuidado com a idolatria ao dinheiro e ao poder, à fama. Todas essas coisas vão contra a vontade de Deus e te levam ao mal. Então se afaste dela. Perceba que nenhum de nós, né, não há ninguém superior. Então eu sou tão irmão quanto vocês, né? Eu sou tão pequeno quanto vocês e vocês são do mesmo tamanho que eu. Por isso que eu posso falar desse jeito, porque eu não estou falando
com nenhuma autoridade, e eu também não sou nenhuma autoridade. Estamos no mesmo lugar, somos ovelhas. Então, não se considere superior aos outros, tá bom? Por fim, não tenha medo de cumprir a vontade de Deus. Se com isso você se sentir perseguido, fique contente por isso, pois Cristo foi perseguido e a palavra nos orienta a sermos imitadores de Cristo. E não se esqueça, você não foi chamado para ficar parado, fomos chamados a uma missão. Tenhamos coragem de nos entregar completamente a essa missão. Eu quero ler aqui uma consideração do apóstolo Paulo a respeito disso, porque é como se ele tivesse me ajudado a construir toda a estrutura desse estudo. Muita gente conhece, é 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, só esse pedacinho aqui. Na Nova Almeida Atualizada, eles intitularam como Viver pela Fé. Muito bom o título até, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, o nosso corpo se desgaste, o nosso espírito se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Ou seja, nós buscamos a glória de Deus e não as coisas deste mundo. Isso precisa fazer parte da sua vida também. Porque essas coisas que se veem são temporais. Elas não servem mais para a gente. Essas coisas não cabem em nosso corpo mais. Nós somos maiores do que isso. Nós não precisamos de coisas temporais. É isso que ele está falando. Nós não olhamos para as coisas deste mundo porque, na verdade, isso ficou pouco para a gente. Nós perseguimos as coisas eternas. São elas que nós queremos agora. Fazemos parte de uma nova realidade. Nessa realidade, as coisas deste mundo são pequenas demais para nós. Então Paulo encerra, porque as coisas que se veem são temporais. Até as nossas tribulações são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então buscai as coisas eternas e não as coisas deste mundo. Fique com Deus e até o próximo podcast. Eu vou deixar esse podcast apenas aqui no Telegram por vocês que ficaram aqui comigo até agora, beleza? Talvez uma hora ou outra eu grave ele para o YouTube também. Fique com Deus e até mais.